todos. Cumprimento a banca examinadora e agradeço pela presença, professor Rafael Mendonça, professor Elisandro Lotin. Declaro, então, aberta essa sessão pública, né, de apresentação do trabalho de conclusão do curso do acadêmico Manassés Lopes da Silva, com o tema Democracia na América Latina, um estudo sobre a participação popular nas deliberações democráticas. Manassés, você tem 20 minutos. Se necessário, eu vou ceder alguns minutos para você finalizar a apresentação. Em seguida, eu vou passar a palavra para os membros da banca, né, fazer suas arguições, e depois cada um por 8 minutos, e depois você tem mais 8 minutos para responder eventual pergunta, né, ou comentar. Então, boa apresentação, está com a palavra. Bom, então, primeiramente, boa noite. Boa noite aos meus amigos também que vieram me ver. É muita alegria, né, tê-los aqui. E, em especial, aos professores da minha banca. Fui muito privilegiado, porque no curso da pesquisa eu tive a honra de estar com a professora Camila. A professora Camila me deu a mão e me guiou a buscar qual seria, né, o melhor caminho a seguir dentro do meu trabalho. Então, eu agradeço muito a ela. Ao professor Rafael, que me conhece desde pequenininho lá no primeiro ano, e a gente vai crescendo, aprendendo, e a quem eu agradeço muito, tenho a honra de estar sendo avaliado por ele. E a professora Elisandro, que eu não tive a honra de ter aula, mas os meus amigos falam muito bem do professor e agradeço por estar aqui me ouvindo. Bom, o meu tema é a democracia na América Latina, um estudo sobre a participação popular nas deliberações democráticas. Bom, vocês poderiam me perguntar, então, por que falar sobre democracia? Que é um tema assim tão debatido dentro da academia. E existe uma angústia minha, pessoal, justamente porque a gente vive numa época de polarismo político, ativismo judicial, onde existe várias placas fora STF, ou você é de direita ou você é de esquerda, há uma crise na representação política, e de fato tinha essa angústia. E eu falei, mas poxa, vivemos numa democracia. E as pessoas, elegem as pessoas para poder participar do jogo democrático. Elas que vão criar as leis, elaborar e vão criar criar uma legislação para a gente seguir, buscar um bom desempenho social. Será que as pessoas podem participar, de fato, e participar das emendas constitucionais? Essa foi a pergunta que eu quis responder. Será que o povo, que segundo a Constituição é o titular do poder constituinte, ele pode emendar a Constituição? Eu gosto muito do método de revisão bibliográfica, porque a gente pode visitar autores e conhecer pensamentos e ideias, e foi por esse método que eu resolvi fazer a minha pesquisa. Bom, de início eu já sabia que existiam dois entendimentos. A possibilidade. Quem defende essa ideia é o clássico professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva, ele defende que o rol para emendar a Carta Constitucional não é um rol taxativo, o rol previsto no artigo 60 da Constituição. E se a gente fizer uma interpretação sistemática à luz do parágrafo único da Constituição do artigo 14, a gente consegue entender que o povo, sim, seria legitimado para propor emendas constitucionais. A grande maioria da doutrina entende que não, que aquele rol seria um rol taxativo e o legislador não falou mais. Então, se ele não falou mais, se presume que o rol seria taxativo. Bom, então eu falei, vamos pesquisar, vamos tentar entender como é que seria isso, Então, eu fixei algumas ideias do que eu queria pesquisar. Tinha as hipóteses de seria possível ou não, e o meu objetivo seria compreender o que é a democracia dentro da atualidade, como ela é vista hoje. Falei, talvez já teve projetos de iniciativa popular no Brasil, então quero entender como é que eles funcionaram, e ver se, de fato, o povo participa dentro do jogo democrático. E assim eu fiz. Comecei no primeiro capítulo estudando a participação popular. Fui para o clássico professor Norberto Bobbio, que tem um dicionário de política, peguei o verbete democracia e falei, vou entender o que se entende por democracia, no clássico professor Bobbio. E ele fala, olha, a democracia é um conceito histórico, então você não vai conseguir apenas uma resposta. A democracia ela mudou ao longo do tempo.
ela expandiu, mudou as ideias, o resultado semântico dela se transforma, né? Mas, no mundo, em regra, se adota a democracia liberal, né? A democracia liberal, que é aquela democracia onde o Estado não vai intervir tanto na sua vida, você é livre para escolher, mas aí a sua moeda de troca, né, é a liberdade política. E daí, falei, ok, mas alguém deve falar mal dessa ideia, né? Porque parece bonito, né? Você dá, né, a sua liberdade política pela liberdade individual, você tentar viver a sua vida e entender o que você quer da sua vida. Fui para Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, ela vai dizer que essa ideia da democracia liberal, ela afasta o indivíduo do real sentido da política. Porque ela fala, olha, a democracia é a política em ação, né? É para você poder, na ágora, debater os temas. E toda vez que a gente vai falar em democracia, a gente se remete à Grécia. E eu não entendia o motivo. Eu falei, não, alguma coisa tem. Por que é na Grécia? Ok, apesar de os livros clássicos se remeterem a lá, mas todo mundo fala que o ideal da democracia nasceu na Grécia. E daí, a Hannah Arendt, eu participei de um curso dela, não dela, né, mas o professor Luiz Mauro de Sammartino, que fala um pouco sobre ela. Ele falou, olha, a Arendt dizia que na Grécia a ação política funcionava por um motivo. Lá, as pessoas poderiam debater, tinha a isegoria, que é um conceito que é bem trabalhado pela professora Marilena Chauí, que é o poder, né, de dizer, de participar do debate público. E lá, obviamente, tem um grande problema, né, porque na democracia grega, apenas os livres poderiam participar do espaço público. Mas entre os livres, havia a possibilidade de todos serem ouvidos e debater sobre os problemas da sociedade. Vocês podem perceber, que eu estou colocando no meu trabalho, que essa ideia, a ideia de democracia, de política, não era nem fazer as leis, porque muitas das leis na Grécia eram feitas por estrangeiros. Foi uma curiosidade que eu até fiquei chocado. Mas a ideia era pegar os problemas sociais e debater, para tentar entender qual seria a melhor solução. Bom, o problema é que na Grécia foram colocar a ideia de democracia como um sistema de governo. E onde tem governantes, tem governados. Né? Pessoas que se submetem a um regime imposto por outrem. No caso da Grécia, quando a gente pensa, pessoas que se submetiam ao regime eram as pessoas não livres. Porque as livres poderiam debater no espaço público. Bom, continuei minha pesquisa e daí falei, mas por que as pessoas então não participam, né? Hoje em dia a gente tem sufrágio universal e a Hannah Arendt vem e dá nos dedos uma vez mais. Ela fala, olha, existe um conceito chamado a vida ativa. E ela vai dizer o seguinte, você precisa trabalhar, você precisa pagar gasolina, você precisa alimentar sua família, você precisa sobreviver. E quem precisa sobreviver, muitas das vezes, precisa primeiro suprir as necessidades individuais, para depois pensar em democracia. Para depois poder pensar na participação política, porque as pessoas não conseguem, elas precisam primeiro do mínimo existencial para sobreviver. Eu falei, mas já passou bastante tempo, né? E você vai ver que essa ideia de governante, governado, as pessoas não querem se submeter a um regime. Eu falei, mas historicamente já deve ter tido algum momento de ruptura. E eu cheguei no terceiro estado, que é a ideia do poder constituinte. Veja, para outorgar uma constituição, né, para o povo participar de uma Assembleia Constituinte e criar a ideia de poder constituinte, foi necessária uma revolução. Cheguei no Emmanuel Sieyès, que traz o conceito do que é o terceiro estado. O terceiro estado era a burguesia. A burguesia não estava contente com o que estava acontecendo na França, na época. Falou, olha, temos o clero, temos a nobreza, eles vêm, eles dão as regras deles, a gente tem que pagar imposto, a gente tem que obedecer, né, a pena de morte, enfim, o poder é ilimitado e a gente precisa parar o rei. E a ideia da burguesia, do terceiro estado, se rebelar contra esse poder imposto, ele vem justamente por isso. Né? Porque as pessoas não queriam mais submeter a uma ideia, a um domínio. Bom, isso eu trouxe para a gente poder pensar que sim, as pessoas saíram das ruas e foram, né, para a guerra em busca do poder, em busca de poder participar da esfera pública.
E daí eu falei, ok, eu sei que na Carta Constitucional existe, nossa Carta Constitucional, por exemplo, né, existe a possibilidade de participar da esfera pública, e eu cheguei nos projetos de lei de iniciativa popular. Vi o caso da Daniela Pérez, que é a filha da Glória Pérez, o caso que vetava a compra de votos, a lei da ficha limpa, enfim. Eu olhei essas possibilidades e falei, não, o povo foi se manifestar. E foi por isso que eu até não respondi a questão que eu tinha colocado, se o povo poderia ou não propor emendas à Constituição. Porque, veja, o povo já participou desde os anos desde 88. Saíram leis, né? E até hoje, por exemplo, o Supremo nunca se manifestou se seria possível ou não o povo emendar a Constituição, mas houve uma participação popular. E daí eu fiquei pensando, ok, mas o que impede o povo de participar, então, da esfera pública? Qual é o problema? E daí eu cheguei na democracia participativa. Esse é um dos capítulos mais importantes para mim, porque eu tive contato com o passado, né? Nesses 2 primeiros capítulos, tentar entender como funciona a lógica de participação popular do povo, né? Ir às ruas e buscar, reivindicar a participação. E o 3º capítulo, em especial, me cativou, porque eu cheguei em Guilherme O'Donnell. Cheguei na América Latina. Cheguei para entender qual era o nosso problema. E o O'Donnell, ele vai dizer o seguinte, escuta, o problema é que a gente pegou e a gente delegou o poder. Todo o poder que emana do povo, que está na Constituição, a gente delegou para um herói, né? A América Latina tem tantos problemas, haja vista a colonização, porque a gente pegou ideias de outros países, importou e obrigou as pessoas a se submeterem aos regimes. A gente tem tanto problema com a colonização que a gente pegou regras que estavam prontas e aplicou aqui como se não tivesse nenhum problema. E isso corrobora com Dussel, né? Dussel vem nessa lógica de uma filosofia da libertação. Então a gente agora, com nossos problemas, a gente vai pegar e a gente delega para um herói. E daí eu usei o grande professor que eu admiro muito, o professor George Zabud. Ele tem um livro chamado Democracia para quem não acredita e Democracia Pós-Moderna, né? Onde ele vai trabalhar, direito constitucional pós-moderno, desculpa, onde ele vai trabalhar a lógica do que está acontecendo no Brasil atualmente. Ele vai dizer, olha, a gente criou a figura de um herói, o cara que vai resolver os problemas da sociedade. Então ele vem com um discurso simplista, ele vem com aquele, não, eu sou antissistema, eu não sou corrupto, eu saí de fora do sistema. E ele se usa desses artifícios para dominar o poder. E daí você precisa, né, cada vez mais se submeter a uma lógica de dominação. E é o que acontece no Brasil hoje, o que aconteceu nos Estados Unidos até um tempo atrás com o Trump. E eu falei, não dá de continuar com isso. E foi por isso que eu fui para o Dussel. Como é que a gente pensa a participação popular, então? E daí o Dussel, Henrique Dussel, que é um grande pesquisador, filósofo, e aqui o professor Rafael Mendonça também teve acesso, agradeço muito a ele por ter também dado essa luz. Eu falei assim, olha, a democracia, ela exige a participação do povo, né? Só que o povo não participa por um motivo, porque ele está acostumado com uma lógica de dominação, né? Com uma lógica de colonização, onde vem o outro, o estrangeiro, com toda a sua violência e domina ele. E impõe as regras. E a ideia da filosofia da libertação era justamente emancipar as pessoas, emancipar os cidadãos para que eles pudessem repensar os problemas dele. Até em livros e palestras do Dussel, ele fala, olha, numa eleição você precisa que o representante venha até o povo perguntar o que o povo quer, e não que o representante chegue e fale, olha, essas são as minhas propostas, quer votar em mim? Então, assim, a ideia do meu trabalho era justamente pensar a participação popular e falar, olha, e isso foi uma coisa muito importante que a professora Camila conversou comigo uma vez. Não é que o povo não tem voz, tá? O povo tem voz, só que o povo não está emancipado. O povo não está empoderado para poder participar.
do espaço público. Então não adianta você pegar e você ter, não, a gente pode emendar a Constituição, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer aquele outro, se a gente não consegue emancipar o povo. Primeiro, das necessidades básicas dele, a fome, a sobrevivência, e segundo, em especial, né, libertar ele para uma participação ativa dentro do espaço público. E a gente tem inúmeras possibilidades. A gente tem audiências públicas, a gente tem os projetos de lei de iniciativa popular, que são dentro da própria Constituição para leis ordinárias, né? Então, assim, participação popular a gente pode ter. O que a gente precisa ter do povo, primeiramente, é a emancipação dele, para que ele possa participar da ágora, do espaço público, justamente para que os nossos problemas sociais que a gente possa resolver dentro do espaço público, né? E eu falo isso, né, de que o povo tem voz, mas o povo não está empoderado, justamente pelos gráficos. Gente, a composição do Congresso Nacional em 2019, nessa matéria do Metrópolis, ela mostra que a maioria é homens, tanto como deputados quanto como senadores. As mulheres ocupam um número muito baixo, 13% e 16%. Quando a gente vai pensar a composição do Congresso Nacional por raça, o mesmo. A maioria são pessoas brancas. Então, assim, problemas sociais não são resolvidos com maioria, uma maioria homogênea. E assim, o único número que dispara, que a diferença não é tão alarmante, é os milionários e os não milionários. Mas se a gente for pensar no Brasil, quem é milionário é a minoria. E você vê a maioria no poder. Aliás, um grande número no poder. Então, a ideia é justamente pensar, gente, será que a gente faz uma participação popular? Será que o povo participa? Será que o povo, não é nem tem voz, mas participa do espaço público? E, bom, enfim, chegando ao final, essas foram algumas reflexões que eu pude ter. A gente tem que combater a desinformação, né? Deixar uma lógica simplista de lado. Não é porque a gente tem um problema de não participação popular que a gente não vai resolver ele, né? É igual você falar, não é porque existe homicídio. Homicídio é um problema sério no Brasil, mas como é um problema sério, né, não vamos resolver. Porque você não pode, você precisa também resolver questões simplistas. E incentivar, né, o cidadão ao sistema de protagonismo dentro da participação política. Ele precisa estar inserido dentro da participação política e proteger os direitos fundamentais, né, de participação ativa na sociedade, trabalhar a proteção e a rigidez do sistema político, para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Se a gente vive hoje em comunidades, a gente pode estar junto, se a gente está dentro da academia, a nossa ideia sempre é melhorar o nosso sistema e poder contribuir com a vida de todos. Essas foram minhas reflexões. Agradeço mais uma vez a banca, coloquei algumas referências bibliográficas também que eu posso disponibilizar depois, e agradeço muito, uma vez mais, a atenção de todos pelo meu trabalho. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Manassés, eu vou passar a palavra diretamente para a banca e daí no final eu faço meus comentários. Então, com a palavra, o professor Elisandro Lotin. Obrigado, professora Camila. Boa noite a todas e todas. Boa noite, professora Camila, presidente dessa banca. Boa noite, professor Rafael. Prazer estar com vocês novamente. Acho que juntos não fizemos nenhuma banca ainda, né? Não, separados sim, mas juntos não. Boa noite, Manassés Lopes da Silva. E, estender de novo, novamente, aí, boa noite a todo mundo que está acompanhando a apresentação do trabalho do Manassés, familiares, alunos, acadêmicos, enfim. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Manassés, parabenizar pela apresentação, né? Acho que tranquilo, deu o recado, passou com segurança, com firmeza, sabendo o que estava transmitindo, querendo transmitir para nós, dentro de um contexto que está colocado no teu trabalho. E assim, eu falei aquele dia, acho que foi uma banca, nós meio que comentamos, você comentou alguma coisa, e eu estava ansioso para ver o teu trabalho, e assim, a minha ansiedade se desfez na medida em que eu passei praticamente a manhã toda hoje lendo o teu trabalho. E assim, cara, parabenizar primeiro pelo ineditismo do tema, né? Eu acho que foge completamente daquilo que a gente está acostumado a ver em bancas de TCCs, né? Isso
que ninguém leve isso como crítica em absoluto, muito pelo contrário, mas é que está sempre naquela coisa do penal, do processo civil, e tu saiu do senso comum literalmente, né? Tu trouxe um problema, uma situação que está colocada hoje, que tá muito viva para nós, né? E o processo da discussão da democracia no Brasil nos últimos anos aí ganhou uma notoriedade gigantesca, em que a gente, inclusive, tem que defender, às vezes, o óbvio, né, lamentavelmente. Então, parabéns pelo ineditismo do tema, por ter saído um pouco dessa enfim, daquela coisa do penal, do civil, etc. E, assim, o teu aprofundamento teórico, cara, é algo que eu raramente tenho visto, assim, em bancas, né, e aí, de fato, quando tu fala que fez um trabalho de pesquisa bibliográfica, tu foi profundo, né, tu foi lá no âmago do negócio, né, tu foi dos gregos, tu trouxe autores aqui que eu fiquei realmente... Eu comecei a ler, e aí eu fui da bibliografia, porque ele não vai trazer o La Salle. Ele não vai... Aí lá na conclusão tu me traz o La Salle. Eu digo, pô, nem isso eu vou poder pegar no pé dele. Nem isso eu vou... E aí tu me traz o La Salle lá nos 45 do segundo tempo, quase na prorrogação. Então tu trouxe autores aqui, em termos de referencial bibliográfico, que é uma coleção de autores fantásticos, né? Bob, Arendt, Chauí, e ver hoje um acadêmico trabalhar nessa perspectiva e trazer esses históricos, esses clássicos aqui, né, incompreendidos atualmente no Brasil, porque nós estamos num debate eminentemente completamente desvirtuado, né, completamente desvirtuado, nós estamos falando aqui de autores clássicos da sociologia política, da política, e fica como um todo, né, então trazer Arendt, gente... Pô, que bom ouvir alguém falar de Hannah Arendt, né? De Marilena Chauí, nossa, o Bobbio, né? A gente vê o La Salle, Sieyès, Lênio Streck, fantástico, assim, trazer esses autores. Tu trouxe até o Zaffaroni em dado momento, traz alguma coisa do Zaffaroni ali, enfim. Enfim, a tua bibliografia, o teu aprofundamento teórico é algo ímpar, né? Meus parabéns mesmo pelo trabalho, pela apresentação. Pelo ineditismo do tema, e aí, foi profundo, a construção do teu trabalho está muito bem construída, assim, a leitura é uma leitura muito boa, sabe, tu faz aquela leitura que tu vai se entretendo e vai aprendendo também com ela, autores que eu não tinha visto, que eu não conhecia, anotei inclusive aqui, então a gente consegue pegar um início, um fim, uma sequência, um meio, e aquilo vai desenvolvendo, culminando com aquilo que tu quer apresentar no final. Palavras, né, a nossa exegoria, que bom a nossa exegoria, voltarmos a ter, né, se é que um dia tivemos, né, que há uma discussão, né, e eu acho que nunca tivemos, na verdade, né, dentro daquela crítica que a própria Hannah Arendt fala, né, e agora, nesse momento, nessa atual conjuntura, é muito pior, né, muito mais ruim em termos de discussão teórico sobre democracia. Democratura, na verdade, né? Ou a democracia de mercado que está colocada aí, que é o que a gente vive, né? Nós não temos, de fato, e aí tu traz isso com muita propriedade, né? Nós não temos aí a nossa democracia, a nossa Constituição, o La Salle fala da folha de papel, enfim, a gente tem isso só do ponto de vista formal, porque de prático, absolutamente, não temos, né? Não obstante ter ali os instrumentos para que a gente minimamente possa fazer jus dessa democracia, isso não nos é dado sequer o direito, basta ver o número de leis de iniciativa popular, basta ver o número de consultas, né, que foram feitas em termos de plebiscito ou mesmo de referendo, para reforçar, e a gente não temos lá os instrumentos, mas isso não nos é dado, e não nos é dado, e tu também traz a resposta para isso tudo, e essa resposta se dá nesses gráficos que tu colocou ali, na medida em que, obviamente, um Congresso Nacional majoritariamente de pessoas milionárias, né, uma grande maioria de pessoas que estão lá para defender os seus próprios interesses, os que não são milionários estão buscando se tornar, uma perspectiva aí unicamente, claro que obviamente tem exceções, né, e aí eu lembro que no mestrado, acho que a Camila vai lembrar, né, de uma situação na nossa pós-graduação em que uma determinada acadêmica, que eu não vou citar o nome aqui, mas que ela sabe quem foi fazer uma fala e o professor diz, eu estou aqui numa pós-graduação, preciso falar para ti mesmo que existe aí exceções, né, pelo amor de Deus. Você lembra disso, né, Camila? E sabes quem é a determinada acadêmica da época. Porque essa generalização, toda a generalização é burra, já dizia, né? Enfim, então tu traz isso com muita propriedade, né? Mas, lamentavelmente, é isso, né? A questão do recorte de um Congresso majoritariamente
branco, não tem negros, não tem mulheres, não vamos falar nem em políticas ou trabalho ou perspectivas de LGBT, que isso, né, menos ainda. Um teve que fugir do Brasil, inclusive, porque estava sendo ameaçado, enfim. Então, tu traz isso com muita propriedade. Me resta te parabenizar pelo trabalho. Já falei tudo. Algumas questões ali, mas questões muito pontuais, que não vão em momento algum, na minha percepção, pelo menos, trabalhar na questão é mais para deixar ele mais redondinho. Errinhos básicos ali, de digitação, português, coisa e tal, coisas bem pontuais. Deixa eu só abrir o trabalho aqui para facilitar. E aí, assim, obviamente, talvez, possivelmente, né, pelo ineditismo, pela magnitude do tema, pela grandeza do tema também, e por como esse trabalho foi feito, obviamente, você vai fazer uma releitura para dar uma acertada. Eu achei uma palavra aqui, ali quando tu coloca na página, ali na introdução mesmo, né, o segundo parágrafo, Chauí 2021, papapá, aí tu coloca ali, haviam tantos conflitos entre as leis dívidas, divinas, imagino que era divinas, né, então anotei aqui. Uma outra questão aqui, tu traz muito bem a questão da iniciativa popular. Tem uma questão que eu fiquei em dúvida na página 12, pode-se discutir, por exemplo, daí tu abre aspas, se o interesse privado, eu não entendi o porquê da aspas, é uma citação, é uma pergunta, enfim, se quiser me responder depois, para poder, enfim, me clarear um pouquinho, é mais por uma questão só de visual mesmo, e de compreender o que tu quis dizer, o porquê da aspas ali, se era uma citação, se não era, enfim. O Streck, já trouxe. E tem uma questão que eu acho que podia deixar bem redondo, na página 40, são pequenas questõezinhas, tá? Tu coloca ali na página 16, né, o segundo parágrafo, logo em seguida vem a corrente da teoria medieval, nos termos da classificação feita por Bobbio, ali tu cita o Bobbio, mas tu não faz o referenciamento ali. Aí embaixo tu já traz a Chauí, eu não sei como é que se daria, que tu fala do Bobbio, né, classificação feita por Bobbio, essa teoria de origem, acho que seria importante trazer ali o referencial do Bobbio, né, possivelmente passou batido ali na correria, né, o Bobbio 2004, enfim, é onde tirou aquele material ali. Que mais? Questão ali na página 17, ao citar Benjamin Constant como ponto de partida da democracia moderna, perspectiva liberal, que faz a mesma coisa ali, tu está falando do Bobbio, mas tu não está trazendo a citação. Seria importante colocar ali, página, deixa eu ver, só me lembrar de novo, página 17, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Tu fala do Bobbio, tu cita o que ele fala, mas passou batido a questão de colocar a citação indireta ali, né? Que mais? E repito, agora é só da parte, em termos de trabalho, o trabalho está muito bem feito, muito bem construído, não tem problema nenhum, é mais para questões normais de equívocos que passam batido, que, enfim, tá tudo, eu sei como é que funciona isso, todo mundo sabe como é que funciona isso, né? Acaba que esquece, enfim, a orientadora está tão envolvida, o orientando está tão envolvido, que às vezes acaba passando uma coisa ou outra batido, que é perfeitamente normal. Mesmo alinhado a isso, na época, cita-se a ordem inversa, garante a ordem, não é aqui também não. Na página, e é uma coisa só para deixar bem página 44 e 45, não, página 40. Página 40, 22, deixa eu ir lá para a página 40. Eu fiz outras anotações aqui, mas é mais de cunho, enfim, de elogios, na verdade. Boa parte aqui é só questão de elogio. Quando tu traz na página 40 os projetos de lei de iniciativa popular, tu traz os textos ali, tu cita ali os projetos de lei, só que tu não traz o número dessas leis, né? Eu acharia muito importante trazer essas leis que foram aprovadas com a numeração, que estão vigentes ainda, são dentro do contexto do teu trabalho, tu traz ali o projeto de lei, a ideia, o que era, acharia importante colocar o número da lei ali. É bem interessante, foi uma coisa que ficou que eu acho que poderia engrandecer bastante. Enfim, são essas as minhas ponderações, não tem mais nada a falar, a não sei elogiar o teu trabalho, parabenizar você, professora Camila, pegou uma orientadora chave, né, encaixou certinho ali, né, os pensamentos, as formas de pensar, enfim, um trabalho muito bom. Essas pequenas correções são perfeitamente normais, nenhum tipo de
situação que vai destoar do trabalho ou desmerecer o trabalho em absoluto, muito pelo contrário, né? O ineditismo do tema, o referencial teórico, o trabalho que tu, né, a estrutura do trabalho, muito bom mesmo. E como é bom a gente pegar e ler textos e ler trabalhos, né, Camila e o professor Rafael, que fogem um pouco daquela coisa. E além de fugir, fugiu mais ainda, né? A gente tem pego os vários trabalhos aqui que estão botando o dedo na ferida de alguns temas que as redes sociais e o achismo têm colocado no âmbito do direito penal, em todos os vieses, né? E o Manassés traz essa discussão, ele foge, mas ele vai mais longe, ele consegue fugir mais ainda, porque ele sai, inclusive, dessa perspectiva, trazendo um tema que está sendo muito caro para nós hoje enquanto sociedade. Meus parabéns mesmo para você, parabéns para a Camila, ok? E assim, a minha ansiedade se desfez positivamente hoje na leitura do teu trabalho, fiquei muito feliz, aprendi bastante. Vou ler novamente, depois com muito mais calma, com uma outra visão. A gente lê hoje com uma visão de estar aqui avaliando, de ter a responsabilidade de avaliar, e aí vou ler com mais tranquilidade, com mais calma agora, na perspectiva de aprender também com o teu trabalho. Muito bom mesmo, meus parabéns. É isso. Obrigado, Manassés, obrigado, professora Camila. Devo acabar a palavra, professora Camila. Obrigada, professor Elisandro. Passo a palavra, então, diretamente para o professor Rafael Mendonça. Tudo bem? Boa noite, senhoras, senhores e todos aqueles que transcendem esses padrões binários de gênero. Cumprimento aqui a presidenta da nossa banca, doutora Camila Schlickman Ribeiro. Na sua pessoa, cumprimento o meu nobre e raríssimo policial com a perspectiva esquerda comunista, doutor Elisandro Lotin de Souza. Tá? Nas suas pessoas, então, cumprimento aqui o público que está assistindo essa apresentação e, por fim, né, e o mais importante para essa noite aqui, o nosso querido Manassés Lopes da Silva, que, de fato, fez uma excelente apresentação. Né? E não só uma apresentação, mas um trabalho. Mas eu tenho que discordar do professor Lotin já no começo aqui, porque eu fui lendo o texto e fui ficando mais ansioso. Cada vez que eu ia lendo, eu ia ficando mais ansioso. Né? E a razão disso é porque muitos desses autores eu conheço. Né? Então, o Manassés é um estudante que, de fato, né, lembro dele lá do primeiro aninho, né, quando veio assim, todo feliz, todo Nicolas Cagezinho, né, começando o curso de Direito e enfrentando discriminação, enfrentando recalques, e sempre muito alegre, muito tudo, né? E sempre nos acompanhando, e depois, inclusive, participou de cursos que organizamos, né? Muito proativo. Então, só que às vezes acaba por aí, né? A genialidade não acompanha outros aspectos. E não é o caso do Manassés aqui, porque, inclusive, a genialidade se demonstra no seu trabalho. Né? Ele conseguiu fazer um trabalho com um enlace muito bom entre os autores de grande peso, e aí que está a ansiedade que eu ia lendo, né? Ia vendo que algum autor não combinava com o outro, né? Mas está tudo junto ali como se combinasse, né? Então tá bom, né? E tem autores que tipo um Dussel, né? Que ele é trazido com obras assim mais marginais do Dussel e não as principais, né, que, de certa forma, trazem a base teórica mais forte do autor. Né? Então, isso, de forma alguma, é de se esperar que tivesse tempo e condições, um aluno de graduação, né, de ler tudo isso, né, de ler as obras do Dussel, ler, cadê o livrão? Nem deve estar aqui, né, porque essas obras sempre são tomadas aqui da minha lista de livros, né, e não voltam mais. Mas são livros gigantescos, né, do Dussel, Hannah Arendt, né? Então são temas maravilhosos, de fato um excelente texto,
eu acompanhei por tabela o desenvolvimento de algumas questões que você gostaria de trabalhar, né? Quando fala em democracia, já para quem é acadêmico, assim, quem é das propedêuticas, quem gosta da filosofia do direito, já dá um tiquezinho no olho, né? Porque democracia não quer dizer realmente uma sociedade boa, né? Porque se o povo decide, quem é o povo? Qual é a matriz cognitiva do povo? Quem informa esse povo? Qual é a tradição histórica desse povo? Talvez se deixar na mão do povo, ele coloca fogo em tudo. Porque se for uma matriz cognitiva capitalista, racista, homofóbica, bem, informada pela burguesia, né? É óbvio que vai ser muito problemático. Então, quando vê esse tema de levar as questões para o povo decidir, né, a gente tem que entender que existe uma complexidade muito maior. Eu acho que você aborda isso muito bem, né? Claro que isso aqui considero que é a sua porta de entrada para drogas melhores, né? Drogas mais pesadas, autores, né? Aprofundamento desses autores que acabamos de citar, né? Bem, eu creio que o que vou poder falar aqui sobre o trabalho é mais para compor, né? Algumas ideias para a continuidade dos seus estudos, porque eu sei que você, né, sem dúvida, vai continuar suas pesquisas. Então, a questão de representatividade, né, que você trouxe, né, nos gráficos, etc., realmente eu acho que daria para ter trabalhado um cruzamento desses gráficos, né? Porque ou tem uma questão de etnia, ou tem uma questão econômica, né, ou tem uma questão de gênero. Então, mas tem questões que são cruzamentos, né? A mulher negra, que aí você vai conseguir ser mais reduzido, né? Mas eu gostei que trouxe em especial a questão econômica, porque a grande questão que eu acho que envolve aqui, né, dessa democracia, uma democracia para o capitalismo, né? E talvez alguém possa não entender o que significa uma democracia para o capitalismo. Não entender que o capitalismo é um sistema destrutivo, que tem que manter um exército de pobres miseráveis para poder manter o meio de produção, e que é insustentável, e que, de certa forma, é o que destrói, né, a sociedade. Não quer dizer que no passado não havia exploração, não quer dizer que no passado não havia discriminação, mas o direito que nós temos hoje é um direito que foi construído durante a modernidade para atender esses interesses, né, de uma burguesia, interesses liberais. Sem sombra de dúvida, nós temos muitos avanços, em especial, né, vamos falar aqui da nossa área, das ciências humanas, né, até porque o próprio capitalismo, ele transforma, né, tudo em mercadoria, inclusive as ideologias, né? Então, esse ponto de representatividade, ele é muito importante, e em especial o campo revolucionário aqui dessa fala. Porque você pode falar em questão de lugar de fala, né? Eu até lembro, recentemente vi um vídeo do Jones Manuel fazendo uma crítica a uma obra que acho que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, magnífico, e demonstrando como que ela tem uma perspectiva antirracista de mercado. Uma perspectiva antirracista de mercado, e por isso que foi muito bem aceito, porque não há um ataque ao capitalismo. Então é muito mais aceita. Não, claro, aqui estou contando em 2 segundos, né? Ele fez um vídeo de 1h30 analisando a obra e demonstrando de maneira ímpar esse tipo de análise que nós precisamos fazer, né? Então, se não há uma perspectiva revolucionária na pesquisa, ela atende ao que está estabelecido. E se atende ao que está estabelecido, o que vai fazer é algumas pequenas mudanças.
e o Lotin deve conhecer esse termo, né, gato-pardismo. Né? O gato-pardismo é essa perspectiva de que mudamos algumas coisas para que tudo continue o mesmo. Então, de fato, eu acho que é muito relevante a tua pesquisa. O que eu poderia dizer, né, é que a partir daqui precisa começar a dar mais foco, tá? Precisa dar mais foco nos autores, em caminhos de solução, né, para essas demandas mais práticas, mais pragmáticas. Nós estamos no direito. Por mais que nós flertemos com a filosofia, o direito é esse lugar em que nós temos que encontrar respostas, por mais que elas sejam parciais. Né? Então é muito importante começar a buscar caminhos de solução para essas questões. Indicaria uma análise da perspectiva anarquista, tá? Uma perspectiva anarquista de sociedade, centrada no anti-autoritarismo e na autogestão. E é a partir dessas perspectivas, né, e aí se faz o enlace com Dussel, né, com certeza vai entender aspectos muito mais amplos do decolonialismo. Então, esse é o meu... Eu não vou nem comentar questões de erro de português, etc., porque isso é normal, né? Qualquer texto vai ter isso, se não tem, a pessoa está aí flertando com a psicopatia. Né? Então, parabéns pelo teu trabalho, é uma grande satisfação, né? Ver ao final do curso, depois de 5 anos, você entregando um trabalho de tamanha qualidade. Né? Fico feliz que esses autores que trouxe, alguns deles eu conheço, né? E só posso lhe recomendar aqui que continue essa pesquisa, que continue buscando na sua sensibilidade os caminhos para nós encontrarmos uma sociedade diferente, né, quiçá melhor, né, e melhor sempre é o melhor para quem? Né, porque Dussel sempre fala isso, todo sistema gera vítimas. Todo sistema vai gerar vítimas. Então é sempre necessário, dentro do próprio sistema, ter formas de incorporar essas vítimas, porque sempre serão geradas vítimas. Não tem como escapar a isso. Tá? Muito bem. Então, com isso, não vou fazer perguntas, né? Só recomendações, porque, de certa forma, o texto está muito bem escrito. Eu acho que dentro do que ele se propôs, ele entregou. Né? E fica essas recomendações de caminhos para o futuro. Tá? Não sei se gostaria de fazer algum comentário à minha fala. O olhinho está brilhando, vontade de chorar de alegria. E agradecer a vocês, professora Camila, professor Rafael, desde o primeiro ano, porque é o maior prazer meu era ir para aula sexta-feira, porque tinha o professor Rafael. Ele chegava, terninho, maletinha, e levou a gente por muitos caminhos da sociologia do direito. Eu nunca vou esquecer a aula de socialização de gênero, onde você trouxe diversos autores e me fez ver a lógica binária de uma perspectiva diferente. Então é quem eu agradeço muito. Admiração pela vida do professor, gosto muito do senhor. Professor Elisandro, pelos comentários, muito agradecido. Quando o professor Rafael fala que eu usei até autores que talvez são antagonistas, né, a ideia era justamente pegar perspectivas diversas. Né? O professor Luciano Andrasco, ele sempre falava que quando você pega uma linha, você precisa debater com a outra para conseguir entender qual era a lógica apresentada. Em relação aos pequenos erros de português, não tenho traços de psicopatia e irei revê-los. E farei as referências que o professor pediu em relação ao número das leis. É importante acrescentar mesmo para deixar um pouco mais redondinho. Na página 12 que eu falo dos interesses privados, eu gosto de escrever como eu estou falando. Então, de vez em quando, comete esse vício de você colocar o entre aspas, mas talvez por falha e não... Mas passou. E a professora Camila... Ai, que mulher! Eu agradeço muito a ela, porque eu queria muito escrever em constitucional, porque foi uma matéria que eu estudei muito, participei de muitos eventos esse ano, e tá muito difícil para quem fala o óbvio, né?
Da última eleição eu fiquei muito mal. Porque você olha para a sociedade e você acha que a sociedade virou vilão, né? Porque, pô, você quer destruir de CLT, você quer destruir o direito das pessoas, você quer destruir o direito social, privatizar tudo, e você fala, será que só eu tô errado, tô ficando louco, tô vendo no mundo que é diferente do, sabe, tipo, você fica desesperado. E eu queria escrever em direito constitucional justamente para a gente poder pensar, eu falei, mas pera, a história deve contar alguma coisa pra gente. E é por isso que eu escolhi o tema. Então, obrigado a vocês. Fizeram a minha noite muito, muito, muito feliz. Merecido. Então, devolvo a palavra à presidenta da banca. Bom, agradeço então, né, os comentários, as sugestões dos membros examinadores. Manassés, professor Manassés, né? Eu nunca tinha visto você apresentar trabalho, né? A gente se conheceu esse ano, mas eu gostei bastante da sua apresentação, né? Acho que você tem bem tipo de professor mesmo. Sei que você pretende continuar, né? Então, acho que as considerações da banca, né? Importante exatamente para ir traçando o caminho, né? Os próximos caminhos. Foi um prazer muito grande ser sua orientadora, né? Obrigada por ter me procurado, né? Com temas sempre muito bom quando os alunos chegam com temas assim, mas que não são tão comuns, né? E a gente pode se aventurar um pouco em outros autores, né, e por alguns caminhos não tão tradicionais no direito. Então, agora eu vou pedir para que vocês aguardem aqui na sala, daí a gente vai fazer as deliberações, né, e retornamos em breve. Gente, que orgulho, gente! Veio aí. Vamos lá, eu sou geminiano, eu quero conversar. Cadê o pessoal? Menino do céu, isso não foi um trabalho, é uma obra de arte. Eu tô em choque. Rapaz! Fora do normal. Que arraso, minha gente. Gente, como eu tô feliz, vocês não têm noção. Eu tava tão apreensivo, meu coração tava tão na mão, porque, enfim, é extremamente filosófico, né? Mas, meu Deus, tô tão contente. Obrigado, pessoal, que veio aí. Parabéns, mano. Prestigiar. Eu quero saber quando que tu vai disponibilizar isso aí pra gente ler, porque, meu Deus, agora eu fiquei curiosa. Então, eu vou só terminar as correções que os professores pediram e posso enviar quem quiser. Só mandar o... Me chama e eu mando, mas, gente, deu um trabalho, mas foi feito com muito carinho. Eu gosto muito de constitucional. Eu não sei quem teve aula aqui com o Luciano Andrasco, né? Então, veio aí. Eu aprendi muito e tá aí. Tá feito. Oi, mano. É a mãe, parabéns, querido. Obrigado, mãe. Foi muito linda a apresentação. Obrigado, gente. Valeu todo o esforço. Valeu. Altos dias no vinho, gente. Eu ia pro sítio tomar vinho e fazer o TCC. Tu tem que parar de usar entorpecente, viu, Manassés? Só no vinho, né? Só no vinho, na bebida. Coisa pouca. Mas, gente, ó, tá vendo? O entorpecente é um bom caminho. Meu, tá registrado, hein? Tá Não, registrado, parabéns, tá tudo parabéns. registrado. Fez uma Não, mas eu excelente tô muito apresentação. contente. Muito contente, muito contente. A Duda tava aqui, a Duda tá aí, o Eduardo. É o que eu digo, né? Quem busca o conhecimento tem uma segurança na hora de apresentar o tema, né? Então, tu mandou muito bem. Tu foi muito bem também. Há boatos que tu foi muito bem. Há uma fofoca interna. Você tirou 9.9, né, bichinho? Sejamos humildes, sempre. Parabéns, parabéns. Boa noite, Manassés. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu não te conhecia até então, mas já ouvimos falar de você. Meu Deus, sério? Sim.
E eu não peguei teu trabalho inteiro, eu peguei o finalzinho, mas os elogios do professor Rafael diz tudo. Até Sim. porque ele só quem entende algumas coisas que sabe qual a importância, né? E eu vou querer o teu trabalho porque vai ser uma aba do meu TCC. Olha que legal. Você vai Inclusive, eu vou botar, que se está gravado, posso botar como biografia do meu trabalho, do meu... Com certeza, com certeza. Parabéns, e eu estou muito orgulhosa, mesmo não conhecendo você. É uma honra conhecer pessoas do teu gabarito e da tua genialidade, além da genialidade, da tua filosofia, que hoje está tão difícil, nesse momento do Brasil, a gente está doente, eu sei que tu está entendendo do que eu estou falando, Justo. Uhum. Então, parabéns, e olha que eu, durante esse tempo todo, nunca falei para 3 pessoas, e eu te abri aqui para falar para você, porque eu sou também bem exigente, então se sinta muito orgulhoso. Muito parabéns obrigado. Mesmo. Você quer escrever sobre o quê? Na verdade, inclusive eu já falei e não entenderam muito bem, mas e eu já tenho isso antes de eu querer fazer direito, porque eu quero falar sobre a dominação social como instrumento do direito psicologista no trabalho do direito legalista, entendeu? Não, só explicando, mas eu tenho tudo na minha cabeça. Praticamente eu estou escrevendo aqui, entende? Mas o teu trabalho faz parte do meu trabalho. É normal. É normal. Chegaram. Meu Deus do céu. Normal é o vinho. Coisa pouca, professor, coisa pouca. Olha, eu nunca fiz uma garrafa inteira ainda, sabia? Mas talvez hoje é o dia. Nunca zerei uma garrafa. Tu é jovem ainda, oportunidade não faltará. Não, o fígado tá inteiro. Logo, logo começa. Mas aí eu vou economizar um pouco para o mestrado e doutorado. Vai precisar. Não entra nesse mundo do álcool, Manassés. Não entra nesse mundo do álcool, porque o álcool é uma droga muito pesada. Recomendo maconha. Os psicotrópicos mais leves também acho. É melhor, é mais suave, né? Conseguindo de boa qualidade, assim. Mas voltamos, né? Vamos lá. Bom, então a banca deliberou, né? Por unanimidade, né? Você está aprovado. Você tirou a nota 10 com louvor. Né, todos nós, né, lendo seu trabalho, a gente já imaginava, né, que você alcançaria essa nota. Enfim, seu trabalho está muito bem escrito, né, como o professor Lotin falou, as referências que você utilizou, então não teria outra nota para a gente dar para você. Parabéns. Eu quero agarrar vocês. Muito, 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 muito obrigado. Marcaram muito a minha vida, minha trajetória. Obrigado, professora Camila, uma vez mais. Foi muito bom ter escolhido você, não me arrependo em nada. Foi a melhor escolha que eu tive na vida. Obrigado por me guiar, pelas lives que a gente fez, pelas conversas que a gente teve, por me orientar tão bem. Professor Rafael, uma vez mais, cara, tu é o cara, tu sabe disso, né? Agradeço muito. E professor Elisandro, pelos apontes, pelo comentário, e dizer que quando o professor entrou na faculdade, falaram que o senhor era policial. Falei, uma vez. E depois que eu fui conhecer o professor e eu vi os vídeos e vi a fala, eu falei, cara, como é difícil ter pessoas que lutam pelo mínimo, pelo básico. Então eu parabenizo o senhor pela conduta, pela ética, por pensar, por sair do comum. É fabuloso, fabuloso demais. Então eu agradeço muito pela sua pessoa e torço para que seja muito feliz também, tenha muito sucesso para todos nós, gente. Obrigado. Merecido. Parabéns. Vocês são incríveis. Agora vai lá curtir e depois volte, porque a revolução lhe aguarda. Vai começar, meu filho. Já vou vestir o vermelho. Parabéns, vermelho parabéns. Da anarquia. Parabéns, Manassés.
Assim, tu falou uma frase ali, eu queria só ponderar um pouquinho, tu falou uma frase ali, nesse processo, a partir de determinados anos para cá, 3, 4 anos, né, dentro dessa construção de alguém que pensa diferente, enfim, que sai fora da casinha, eu também me senti meio que isolado no mundo, sabe, e passei por isso e passo ainda, em função, inclusive, muito dessa questão de ser militar, enfim, a gente é muito estigmatizado por pensar um pouco diferente, sair um pouco fora da casinha. E ver um trabalho teu, e outros trabalhos que eu tenho visto aqui, né, não só o teu, mas o teu também, e outros trabalhos, assim, isso dá é uma injeção de ânimo na gente fantástica, sabe? É uma juventude que está chegando aí, cheia de garra, cheia de vida, cheia de ideias, e que pensam criticamente fora da casinha. Muito, muito parabéns, obrigado pelos apontamentos, pelos elogios, e cara, assim, ó, mestrado e doutorado te aguarda, mas com uma facilidade que tu não tenha dúvida, entendeu? Não tenha dúvida, meus parabéns mesmo. E parabéns à professora Camila também, né? Não, a professora Camila é fabulosa, gente. Não tem nem o que falar, eu amo essa mulher. Muito obrigado, gente. De todo o coração. Boa noite para vocês. Boa noite, Manassés. Nos falamos depois. Eu sou a mãe do Manassés. Eu quero agradecer a vocês como professores que instruíram muito bem o meu filho. Eu estou muito feliz. Parabéns à mãe, olha, deve ter muito orgulho desse filho. Uhum. Muito Parabéns. feliz. Com certeza, Sim. muito orgulho. Parabéns. Muito orgulho. Muito obrigada a vocês. Merecido, merecido. Valeu. Obrigado à senhora por ele ter as luzes, né? Dar essa luz pra gente. Dá um gás também na gente aqui, né? É uma válvula de mão, é uma via de mão dupla esse negócio. Só sucesso. Tá bom, então, queridos. Muito obrigada. Valeu. Tudo de bom. Agora ferrou, gente. Agora ferrou, né? Aí, Manassés. Muito obrigado, parabéns. gente. Valeu. Obrigado, boa noite. Valeu. Professora Camila, como é que a gente vai ter acesso a esse vídeo e ao trabalho dele? Olha, o vídeo, a princípio, não é disponibilizado, só pro... inclusive eu estou gravando ainda só um pouquinho, deixa eu parar aqui. O vídeo, eu disponibilizo geralmente só para o acadêmico, caso ele queira.